Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, né? O Putin está desesperado porque está perdendo a guerra, a situação está ficando complicada por dois aspectos. Primeiro, pela economia russa, que está se desmanchando muito rápido, e segundo, porque o Trump aparentemente vai ajudar a Ucrânia ainda mais do que o Biden ajudava. Então o Trump está num mato sem cachorro completamente. E daí a última coisa que resta para ele é tentar fazer propaganda de medo no Ocidente. E aí esses papos que você tem ouvido aí de não, porque agora vai começar a Terceira Guerra Mundial e não sei o que lá e coisa e tal. Eu falo mais sobre isso lá no meu outro canal, no Mundo em Revolução, né, em que eu faço vídeos diários sobre a guerra da Ucrânia e também sobre a guerra de Israel. E lá eu falo a verdade, acompanho em detalhes o que está acontecendo na guerra e explico para vocês isso por lá, né? Mas como muita gente tem caído nesse papo do medo, não, porque vai acontecer, não sei o que lá, Terceira Guerra Mundial, e é um absurdo porque a Rússia está destruindo a Ucrânia, não sei o que lá. Nada disso é verdade. A Rússia está perdendo a guerra, está numa situação muito ruim, embora esteja avançando em alguns pontos da linha de frente. Mas o fato é o seguinte, eu achei importante trazer esse assunto aqui justamente para trazer para vocês essa visão, tirar um pouco do medo do pessoal. Para quem não sabe, eu estou aqui em Kharkiv neste momento, tá? Kharkiv, ó, se você não sabe onde é que é a linha de frente aqui na Ucrânia, essa aqui é a Ucrânia. Essa área vermelhinha aqui é a área tomada pelos russos temporariamente na Ucrânia, né? Lógico que vão acabar saindo daqui, mas por enquanto ainda estão ocupando essa área em vermelho, inclusive essa areazinha aqui em vermelho perto de Kharkiv, e eu estou aqui ó, em Kharkiv, nessa cidade aqui perto da linha de frente. A cidade está normal, tá? Eu gravei até um vídeo aqui no shopping center, aqui mostrando o supermercado na Ucrânia e as coisas por aqui, como é que está a vida aqui na Ucrânia e supermercado lotado de gente, criançada no supermercado, no shopping aqui. Enfim, é bom para vocês verem que a vida está normal aqui na Ucrânia. É lógico, com muita dificuldade, estamos em guerra, não é que esteja tudo tranquilo, mas a vida segue aqui na Ucrânia e quem tá na merda nessa história é a Rússia, no final das contas, né? Bom, vamos falar sobre esse assunto aqui, por que isso aqui, esse papo de Terceira Guerra Mundial, de medo, de armas fuderosas e não sei o que lá, isso é tudo papo de Russete e você não precisa ficar com medo disso. Essa notícia foi sugerida por Careca Sem Cabelo, Aspone e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, eu vou começar essa história, primeiro, lembrando para vocês, eu estou em Kharkiv neste momento que eu gravo o vídeo, tá? É possível que eu publique esse vídeo só amanhã, então amanhã eu já vou estar em Kiev novamente, mas eu estou gravando aqui em Kharkiv nesse momento, não tem problema nenhum, tudo tranquilo aqui, tudo funcionando. Aliás, gravei vários vídeos aqui, depois vou botar outros vídeos no canal, que eu ainda não tive tempo de editar os vídeos, né, de publicar os vídeos. Esse canal meu aqui é o meu canal de vloggers, é o canal Diários da Quarentena. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você queira acompanhar meu passeio aqui no supermercado, no shopping center aqui de Kharkiv, né? Bom, mas então, o que aconteceu nos últimos dias, né? Tem acontecido uma campanha de publicidade da Rússia para botar medo no Ocidente. Começou quando a Ucrânia recebeu a licença americana para usar ATACMS contra alvos dentro da Rússia, né? O ATACMS é esse míssil aqui, é um míssil de fabricação americana, já meio antigo para os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos já está tirando o ATACMS de uso, usando o PRISM, que é o modelo mais moderno dele, né? Então esses ATACMS velhos que os Estados Unidos têm, muitos estão vindo para a Ucrânia. Só que a Ucrânia só tinha licença para usar esses mísseis dentro do território temporariamente ocupado pela Rússia aqui na Ucrânia, né? Então aqui na Crimeia, no sul aqui de Kherson. Aliás, eu tive também em Kherson, tive em Odessa aqui também, fui conhecer tudo que está acontecendo aqui na Ucrânia, né? Tá bem legal o meu passeio aqui na Ucrânia. Depois vê lá no Diários da Quarentena, tem vídeo dessas coisas todas ali, né? Enfim, então a Ucrânia só podia usar isso aqui. Isso é um absurdo. Por quê? Porque é lógico que os russos, sabendo que a Ucrânia pode usar essas armas aqui, eles transferiam todas as munições, todos os aviões, todas as coisas para aqui, para dentro da Rússia, né? Em outros lugares, como por exemplo aqui em Kharkiv, você tem esse problema. Ontem teve um S-400 que estourou aqui no centro de Kharkiv. Eu ouvi a explosão. Não foi perto de onde eu estou não, mas eu ouvi a explosão. E no final das contas, por que isso? Porque um S-400 é um foguete muito rápido. Os russos lançam ele aqui. A única maneira de você impedir isso é você destruir a base de lançamento dele. Não tem como destruir esse foguete no ar. É muito difícil destruir esse foguete no ar. Então, o S-400 ele era originalmente uma arma antiaérea, mas foi adaptado pelos russos para atingir alvos no solo também, né?
E aí, ou seja, como os ucranianos não podiam usar o ATACMS na área russa, os russos ficavam brincando com esse tipo de coisa. Então, felizmente, o Biden permitiu que a Ucrânia usasse esses ATACMS, e a Ucrânia tem usado com muita vontade, tá? Bliat, para quem não sabe, é um foda-se, foda, que merda, enfim, o cara tá xingando aqui o U-7 aqui, porque dá para ver direitinho aqui o ATACMS caindo ali na base aérea lá em Kursk. Esse aqui foi o terceiro ataque feito pelos ucranianos ali contra a Rússia com ATACMS, né? Então já é o terceiro ataque, terceiro dia que tem esses ataques, né? Isso aqui visou uma base ali em Kursk e destruiu esse equipamento aqui, que é um S-400. Esse daqui é o S-400 sendo usado como coisa antiaérea mesmo, como um equipamento antiaéreo, né? Então aqui os ucranianos destruíram o radar e destruíram 2 lançadores também que estavam ali na região. Foi o objetivo desse ataque de ontem, né? Que foi gravado aqui pelo cara russo aqui. Muito legal esse ataque aqui. Deixa eu botar de novo para vocês verem, que é sempre divertido ver russo chorando. Enfim, então o que aconteceu, né? Quando os Estados Unidos deram a licença para a Ucrânia usar o ATACMS, o Putin ficou chateadinho com isso e mandou um ICBM, ou alguns dizem um IRBM, ou outros dizem um MRBM, um míssil muito grande, um dildo grandão, né? Só que o dildo do Putin flopou. O dildo do Putin broxou completamente, foi atingir a cidade de Dnipro e não causou dano nenhum, causou alguns danos materiais, 2 pessoas ficaram feridas, mas não teve nada demais, né? E aí o pessoal russo falou, tá vendo, é um aviso, isso poderia ter armas nucleares e coisa e tal. Lorota, os russos usam Ra-101, que é um míssil capaz de ter armas nucleares, também de ter ogivas nucleares, desde o dia 24 de fevereiro de 2022, desde o primeiro dia de guerra, os russos já usam mísseis com capacidade nuclear. Esse míssil do Putin foi um recado dizendo que ele está desesperado. Por quê? Porque realmente é um míssil com MIRV, né, que é aquela ogiva de fragmentação. O míssil é balístico, ele sobe na atmosfera, quando ele está caindo ele se divide em 8 pedaços e cada pedaço atinge um lado, né? Só que isso era uma arma que nunca tinha sido usada pelos russos. E usar desse jeito para dar um recado, que era o que o Putin falou que fez, né? Na verdade entregou para os ocidentais, tanto para os Estados Unidos quanto para a Ucrânia, a informação sobre como é que é esse míssil. Esse míssil apareceu no radar, teve informação captada, teve os pedaços dele captados depois no solo, né? Ou seja, quando você usa uma arma pela primeira vez, uma vantagem estratégica que você tem é que o seu inimigo não conhece essa arma ainda. Quando os ucranianos usaram pela primeira vez o ATACMS americano, foi a primeira vez que o ATACMS foi usado numa guerra, tá? Os ucranianos usaram para destruir uma base de helicópteros aqui em Berdiansk. Os russos tinham uma base enorme de helicópteros aqui em Berdiansk, perderam um monte de helicóptero, 30, 40 helicópteros de uma vez só. Por quê? Eles não estavam acostumados com o ATACMS chegou lá destruindo completamente a coisa. Agora, o Putin, ao fazer esse, entre aspas, recado, na verdade, ele deu um recado de desespero. E isso ecoou na Rússia, tá? Tem muita gente insatisfeita com o Putin na Rússia por conta dessa lambança que ele fez com o míssil. Enfim, mas aí o que resta para o Putin? Botar medo nas pessoas. Não porque vai começar uma terceira guerra mundial, cenários para uma terceira guerra mundial. É o que eu falo para vocês. O pessoal da esquerda falando isso, eu entendo. A esquerda é favorável ao Putin, a esquerda é russa. O Lula ama o Putin. A Rússia, o pessoal gosta de dizer que a Rússia é de direita, que é conservadora, bolotas, meu amigo. A Rússia ama a era soviética, tem uma vontade de voltar a ser o Império Soviético. É só você ver, as tropas russas volta e meia estão com bandeirinha soviética aqui na invasão deles da Ucrânia, né? Ou seja, esse pessoal é socialista mesmo, né? A esquerda está do lado do Putin, eu entendo. O problema que eu não consigo entender é a direita do lado do Putin, né? Você vê um monte de figuras supostamente da direita aqui defendendo o Putin, ou falando propagandas putinianas o tempo todo aqui. O Daniel Lopes é um youtuber também de direita, supostamente. Documento vazado revela: a Alemanha se prepara para a guerra mundial. Isso daqui é propaganda russa ipsi literis. Esse cara pegou uma propaganda russa, traduziu e botou em português. É só isso. Por quê? A Alemanha tem planos para o caso de uma invasão da Rússia?
É lógico que tem, todos os países da Europa têm, meu amigo, o tempo todo, está sempre atualizando esse plano. É lógico que está sempre atualizando esse plano. O exército brasileiro tem planos para o caso de uma invasão da Amazônia? É lógico que tem. Todo mundo, todo o exército, todas as forças armadas tem planos para o caso de invasão de outra força. Evidentemente que tem. É para isso que serve, né? Para isso que a gente paga o salário desse pessoal. Para eles fazerem os planos, planejarem a coisa e caso aconteça um negócio, ir lá brigar, impedir a invasão que aconteça, seja na Amazônia, em qualquer outro lugar do Brasil, né? Então, esse tipo de coisa aqui ó, é pura propaganda russa, para botar medo. O que a propaganda russa quer nesse momento é deixar você com medo. Não porque vai estourar uma terceira guerra mundial, não sei o que lá. E é por isso que eu estou aqui em Kharkiv, do lado da linha de frente, para mostrar para você que não tem que ter medo de nada. Eu sou um bundão, eu sou covarde pra caralho. Eu sou o tipo do cara que fuge na primeira oportunidade. Mas não, eu estou aqui em Kharkiv. Por quê? Porque não tem risco. Isso é só palavra, é só propaganda do Putin, não tem risco de nada. A Alemanha se prepara para a guerra. Não, a Alemanha teve um plano, guias de sobrevivência. Tem, lógico que tem isso. Eu imagino que o exército brasileiro tenha também, porque né, existe a possibilidade de uma guerra nuclear mundial. Essa possibilidade existe. Em algum momento isso pode acontecer. Tradição, espera-se que as forças armadas se preparem para isso. Que tenha plano para onde que os civis vão, para onde é que o pessoal vai para metrô, tipicamente, né, subsolo. No Brasil a gente está fudido, meu amigo, porque no Brasil não tem nada. Eu vejo aqui na Ucrânia, né, aqui os metrôs foram todos construídos lá no fundo, né, bem fundo mesmo, por conta justamente de servirem como abrigo no caso de uma guerra nuclear. Né. No Brasil os metrôs tudo na superfície. Se cair uma bomba ali, mata todo mundo. O metrô não serve para nada no Brasil, só para transporte mesmo. No Brasil também realmente não tem risco nenhum de nada, né. Enfim. Aqui, a Dinamarca também tem um plano, e a Inglaterra tem um plano. Cara, que novidade é isso? Todo mundo tem um plano, é lógico que eles têm um plano. Por que é isso daqui? Isso daqui justamente começa com uma matéria feita pela inteligência russa para provocar esse medo, e o pessoal começa a espalhar essa matéria, né? Terrestres. Bundeswehr prepara plano Operação Alemanha, caso de guerra com a Rússia, diz jornal. Diz jornal, é o que eu falo. Olha qual o jornal que diz. É o TASS, Agência de Informação Russa. É lógico que é o TASS que ia falar isso. Esse pessoal replicando esse tipo de coisa. De novo, estão recebendo dinheiro para isso? Eu espero que estejam. Pelo menos recebem. Fazer isso de graça, porra, é muito pagar pau para a Rússia e muito sinal de idiotice mental. Porque, caramba, não, é lógico que isso aqui é propaganda russa, né? Agora, aqui, ó, tem uma coisa que é preocupante aqui, porque essa aqui é a real estratégia russa, tá? A estratégia russa real contra o Ocidente é o enfraquecimento do artigo 5 da OTAN. Olha só, queda de um avião cargueiro na Lituânia deixa um morto. Autoridades alemãs falam em ataque híbrido. O que aconteceu na Lituânia? Teve um avião cargueiro da DHL, se não me engano, DHL, e um pacote explodiu dentro do avião, ou seja, alguém mandou um pacote com timer ou com ativação por algum motivo, e esse pacote explodiu quando o avião estava perto de pousar, o avião acabou caindo, era um avião cargueiro, então morreu um dos pilotos, era só um piloto, eram 2 pilotos e 2 tripulantes, só um dos pilotos que morreu, mas de qualquer forma morreu a pessoa, né, e caiu o avião, caiu perto do aeroporto, passou a metros de um prédio residencial, felizmente não atingiu o prédio, mas enfim... parece que a informação da inteligência da Lituânia fala que os russos estavam planejando esse tipo de ataque, né? Recentemente teve também um cabo de submarino arrancado por um navio chinês ali no Mar Báltico, um cabo de internet entre a Finlândia e a Alemanha e outro entre a Suécia e a Lituânia, né? Foram destruídos por um cargueiro chinês que era pilotado por um capitão russo. Então suspeita-se também isso daí. O que é essa estratégia que a Rússia está fazendo aqui? Vocês sabem o que é a OTAN, né? A OTAN é uma aliança defensiva. Se um país da OTAN for atingido, os outros países todos se comprometem a ajudar a entrar na guerra para se defender aquele país, né? A OTAN hoje ela vai até a Romênia, tem a Bulgária, tem a Polônia, Lituânia, Estônia e Letônia. Então, esse pessoal todo aqui, agora tem a Finlândia também, a Suécia, né? O Putin, ele fala que tem medo da OTAN, que a OTAN quer atacar a Rússia. A OTAN nunca atacou a Rússia. A OTAN nunca cresceu em direção ao leste. Nunca fez força para crescer em direção ao leste. São os países vizinhos da Rússia que, com medo da Rússia, querem aderir à OTAN. É o que aconteceu com a Finlândia, né? A Finlândia quis entrar para a OTAN. Isso é a OTAN querendo chegar perto da Rússia? Não, é a Finlândia querendo isso. Por que a Ucrânia quer entrar para a OTAN? O motivo é óbvio. Se a Ucrânia estivesse na OTAN, a Ucrânia tentou entrar na OTAN em 2008.
A OTAN negou a entrada da Ucrânia em 2008. Se a Ucrânia tivesse entrado na OTAN em 2008, o Putin não tinha invadido agora. É por isso que a OTAN está crescendo para o leste. É porque tem o risco do Putin atacar, né? Só que qual que é a fragilidade da OTAN? É o artigo 5º. Já teve um monte de drone que caiu na Romênia, drones russos que caíram na Romênia, já teve míssil russo que caiu na Polônia. E por que não ativou o artigo 5º? Porque o pessoal fala assim, ah não, é um acidente pequenininho, um negócio pequeno aqui, então não vamos acionar o artigo 5º da OTAN, não vamos começar uma guerra com a Rússia só porque caiu um míssilzinho no território polonês, ou só porque caiu um dronezinho no território da Romênia. Essa é a estratégia do Putin. Ele quer enfraquecer o artigo 5º da OTAN, fazer pequenos ataques contra países da OTAN, de forma que sempre o país fala assim, não, mas só esse negocinho aqui, eu não vou entrar em guerra por causa disso. Ah, só esse negocinho aqui, não vou acionar o artigo 5º em troca disso. A expectativa do Putin é que daqui a 2 anos, esses pequenos ataquezinhos vão aumentando, até que ele consegue fazer um ataque grande contra o país da OTAN e ninguém vai entrar em guerra, porque, só isso, pô, já tinha caído um míssil, já tinha rompido o cabo, já tinha caído o avião de carga, já tinha feito não sei o que lá, só essas 2 cidadezinhas que ele invadiu aqui não tem problema e coisa e tal. Entenderam qual é a estratégia do Putin? Essa é a estratégia do Putin contra a OTAN, e a OTAN tem que ficar de olho nisso. Eu imagino que eles estejam de olho nisso, né? O pessoal lá é competente, eles sabem que... Eles traçaram um limite, a gente não sabe qual é esse limite. A Rússia está testando esse limite. Arranca um cabozinho de internet, joga uma bombinha ali, destrói um avião a colar e coisa e tal. Isso aqui sim a gente pode ter medo. Agora, Terceira Guerra Mundial, lançar bomba atômica, o Putin não é maluco, meu amigo. Se o Putin começar uma Terceira Guerra Mundial, ele dura 1 semana. A Rússia dura 1 semana. Eu não digo, não precisa nem a OTAN entrar na guerra. Se a Polônia entrar na guerra junto com a Ucrânia, a Rússia cai em 1 semana. Porque a Ucrânia, com 35 HIMARS que ela tem, já conseguiu parar a Rússia aqui dentro da Ucrânia. A Polônia tem mais de 2.000 HIMARS. Só o exército polonês entrando com o equipamento da OTAN, que já tem na Polônia nessa guerra, acaba com a Rússia completamente. O equipamento ocidental é muito, mas muito superior ao equipamento da Rússia, o equipamento soviético, né? Então, a estratégia do Putin é essa. É quase uma estratégia terrorista, de ficar pequenos ataquezinhos assim para tentar enfraquecer o artigo 5º. Essa é a verdadeira estratégia do Putin. E agora, por que o Putin partiu para essa estratégia de medo, de colocar, não porque guerra mundial, que vamos destruir, que não pode dar ajuda para a Ucrânia, porque ele está preocupado com o ataque? Não é só isso não, ele está preocupado com o ataque também, é lógico. Mas a questão é a seguinte, olha só, o Trump apontou como novo chefe de conselheiro de contra-terrorismo o Sebastian Gorka, que chama o Putin de um ladrão e diz que o plano do Trump para acabar com a guerra da Ucrânia é ameaçar, despejar na Ucrânia ajuda militar, fazendo a atual ajuda militar parecer peanuts, parecer migalhas, parecer amendoim. Né? Ou seja, o Putin, né, tem vendido a ideia de que o Trump é pró-Rússia, é contra a Ucrânia, e o Trump tem feito umas declarações erradas mesmo, mas ninguém sabe o que ele vai fazer. E existe muita gente na administração do Trump, o Partido Republicano como um todo é fortemente pró-Ucrânia, tá? Então vão acabar forçando o Trump aí nesse sentido, né? Bom, ou seja, essa é a preocupação do Putin. Ele precisa dar um jeito de ter um cessar-fogo, de parar a guerra agora, até a posse do Trump. Não vai acontecer, tá? Não tem nenhuma chance disso acontecer. Pode haver alguma pressão nesse sentido? Pode haver pessoas pedindo isso? Pode ter gente sugerindo esse tipo de coisa? Até pode. Pode acontecer na prática? Não. O outro problema do Putin é a economia russa. A economia russa está em frangalhos, tá? É lógico, se você olhar os números principais da economia, né, os números que os russos vendem, meu amigo, fabricar número é fácil. Olha o que o Portman faz no IBGE aqui no Brasil. Segundo Lula, segundo Portman, a inflação no Brasil é merreca. Vai no supermercado para tu ver a inflação de verdade. A Rússia é a mesma coisa, é o mesmo modus operandi, é todo mundo socialista aí inventando número, né? Aqui, ó, o rublo está despencando, já está $104 um rublo, né? Caiu bastante de coisas recentes. Não é só isso não, aqui, ó. O mercado de ações lá na Rússia caiu 40 pontos essa manhã, agora do dia 26 que eu estou gravando esse vídeo aqui, ó. Caiu 40 pontos a bolsa lá na Rússia. E por que isso? Porque você lembra que quando quando a Rússia lançou o dildo broxa do Putin contra a cidade de Dnipro aqui na Ucrânia, o Biden colocou mais sanções contra a Rússia. Tá? Há uma outra informação importante, o pessoal que é pró-Trump aí, o Trump foi consultado quando o Biden liberou o ATACMS para a Ucrânia. Tá? Não foi uma decisão do Biden. Muita gente está falando assim, não, o Biden liberou o ATACMS para a Ucrânia, traiu o Trump há 20 dias de sair do cargo, não sei o que lá, liberou o ATACMS para a Ucrânia.
Não, ele consultou o Trump deu ok para liberar o ataque, mas tá só para vocês ficarem sabendo. Certamente também para fazer incluir sanções no Gazprom Bank, que é um grande banco russo, o último grande banco russo que ainda não estava sancionado, foi sancionado agora, e por isso a situação está caótica na economia russa, né? Mercado imobiliário e o mercado de títulos de empresas privadas na Rússia também está desabando completamente. Ninguém tem confiança nisso daí, os juros estão altíssimos lá na Rússia. É aquele negócio, economicamente essa guerra está sendo muito custosa para os dois países. Mas a Ucrânia tem o Ocidente para ajudar. A Rússia está se virando sozinha, né? E isso é o problema, a Rússia não tem dinheiro. E vai ter que pagar pelo próprio erro no final das contas. Inclusive, a Ucrânia já tem lá os bilhões da Rússia que estavam na Europa, já foram confiscados, e vão ser enviados para a Ucrânia para reconstrução. Dá para pagar cerca de 30% da reconstrução da Ucrânia. A Rússia ainda vai ter que pagar o custo da reconstrução da Ucrânia nas próximas décadas. O pessoal lá realmente está preocupado porque está vendo que não vai ter saída, né? Aqui, ó, agora a última é o colapso das ferrovias russas, né? Segundo informações aqui, fotos de satélite foram tiradas mostrando centenas de trens parados em pátios ferroviários na Rússia. A Rússia é um país fortemente ferroviário. Todo o transporte de coisas é feito por ferrovia. Aliás, a Ucrânia também é assim, tá? As ferrovias paradas, meu amigo, significa economia parada. E a situação na Rússia está crítica mesmo com esse negócio de ferrovia parada. A gente já tem visto isso há muito tempo aqui. Ó. A documentação do estágio 4 do colapso do sistema ferroviário russo está saindo por aí. É por isso que o Putin está desesperado. E já começa a ter até muita oposição lá na Rússia, o pessoal criticando o Putin, porque está vendo isso. Primeiro, o Trump, que eles achavam que ia ajudar a Rússia, não vai ajudar a Rússia, é capaz de piorar a situação para a Rússia. A economia russa, cada vez pior. Ou seja, a situação é que a Rússia não tem como continuar essa guerra. Vai ter que parar de alguma forma, da pior maneira possível, né? Aqui, ó, esse aqui é um blogger político russo, falando aqui, ó, o próprio fato de que os Estados Unidos deram instruções públicas para a Ucrânia para escolher alvos dentro do território russo indica que os Estados Unidos vê a Rússia como um proxy, não como um igual. Esse pessoal achava mesmo que a Rússia era um igual dos Estados Unidos? Ah, para com isso, né, meu amigo? Pô, a Rússia é igual do Brasil. A Rússia tem a economia da Rússia é mais ou menos do tamanho do Brasil. Você acha que os Estados Unidos está preocupado com isso? Pô, certamente não como igual. E estão com orgulho de dizer que não estão impressionados com a Rússia, né? Para trazer um país tão abaixo nesse nível é o que fez os atuais governantes do Kremlin. Isso que eles foram capazes de fazer durante todo esse tempo. Se alguém vai mudar essa situação, certamente não serão eles. Ou seja, o cara está criticando abertamente o Putin aqui. Não é a primeira crítica desse tipo. Lá no canal Mundo em Revolução eu falo de um monte de gente criticando o Putin lá na Rússia muito ferozmente. A situação do cara está ficando delicada por lá. A Rússia está desesperada. É por isso, é daí que vem esse troço de terceira guerra mundial, guerra nuclear e coisa e tal. Não vai ter nada. O que vai ter é a Rússia perdendo a guerra, só isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.